Olá, galerinha! Espero que vocês estejam todos bem. Sou Jéssica, professora de dança contemporânea e teatro. No encontro de hoje, eu vou compartilhar com vocês um mito grego. Mas antes eu gostaria de falar algumas coisinhas, como por exemplo, vocês sabiam que os mitos foi a primeira manifestação, a primeira forma de conhecimento criado pela humanidade? E também foi a primeira manifestação literária. Porque antes de existirem as fábulas, os contos, ou os poemas, surgiram o quê? Os mitos. Então, eles vêm como uma forma de busca de explicação para os fenômenos da natureza, do mundo, da natureza seja externa ou da nossa própria natureza interna. E também nós carregamos uma grande herança da Grécia. Dizemos que a Grécia é o berço do Ocidente. Então todas essas histórias, elas estão sendo contadas há muito tempo. E até hoje elas têm um valor muito importante, do qual nós podemos extrair muitas aprendizagens. Pois por mais que o tempo tenha passado, elas ainda trabalham com conflitos atemporais, ou seja, são coisas que nós enquanto humanos lidamos e ainda provavelmente teremos que lidar durante muito tempo. E o mito que eu vou compartilhar com vocês é o mito do rei Mida. Então é o seguinte, pessoal, lá em Frígia existia um rei, esse tal desse rei Mida, que era muito poderoso. Diferente dos outros reis que haviam herdado o trono por herança consanguínea, ou seja, para você ser um rei, você precisaria ser filho de um rei também. Midas era filho de um rei, mas o pai dele, ele foi eleito pelo povo para se tornar um rei. Porque segundo o que dizia-se uma profecia vinda de um oráculo, o novo rei chegaria naquele território com uma carroça, e o pai do Mida chegou lá com uma carroça, e assim foi eleito o novo rei. E Midas herdou isso. E viveu durante muito tempo ali, teve família, filhos, e sempre um esmero apreciador do poder e do dinheiro, do ouro. Até que um dia, Celeno, que era o pai do Dionísio, o deus das artes, deus do vinho, deus do teatro, ele chega bêbado até Frígia e ele é cuidado por Midas. Midas fica compadecido ao ver aquele homem ali bêbado, né? O leva para dentro do castelo, depois reconhece que é o pai do Pan e dá de tratá-lo melhor ainda. É o pai do Pan, não, desculpa, o pai do Dionísio. Olá, galerinha! Espero que vocês estejam todos bem. Eu sou Jéssica, professora de dança contemporânea e teatro. Hoje eu vou compartilhar com vocês um mito grego. Mas antes eu gostaria de falar algumas coisas, algumas curiosidades, como por exemplo, vocês sabiam que os mitos foi a primeira forma, a primeira manifestação de conhecimento que a humanidade criou e também o primeiro gênero literário. Então, antes de existir a ciência ou antes de existir outros tipos de textos como contos, fábulas, poemas, nós criamos o mito como a principal fonte de compreensão do mundo, ou melhor, uma busca de compreensão e explicação dos fenômenos do mundo, seja esse mundo externo ou o nosso mundo interno. Então, tudo começa nos mitos, tudo. E a Grécia, costumamos dizer que ela é o berço do Ocidente. Então, muito o que temos hoje, nós herdamos dos gregos. Digamos, o modelo político, tal como a democracia, as ideias filosóficas, muitas concepções em relação à arte, à beleza, isso tudo nós herdamos da Grécia Antiga.
E até hoje podemos ver também muitas dessas histórias, desses mitos, por mais que não são vivenciados como eram vivenciados na Antiga Grécia, onde se tinha essa crença de uma diversidade de deuses. Atualmente a maioria das pessoas, não todas, mas a grande maioria, elas têm a crença de um único Deus, mas antes não, antes existiam várias divindades e até hoje existe, mas digamos que o que é mais talvez a palavra seja, o que é mais praticado atualmente é essa crença de um único Deus. E vemos também na própria mídia, nós podemos encontrar essa herança dos mitos quando a gente pega, por exemplo, Percy Jackson, variados filmes apresentam relatos de alguns desses personagens, heróis e deuses. Games, tem muitos jogos com esses personagens também, como por exemplo Game of War, que gira em torno também da mitologia. Então é uma coisa que apesar de ter acontecido, surgido há muito tempo atrás, está presente até hoje na nossa vida, principalmente por lidar com temas conflituosos e atemporais. Então, ou seja, muitas dores que um ser humano sentiu, dores, felicidades, prazeres, há 5.000 anos atrás, muitas coisas a gente ainda está vivendo e refletindo e sentindo, como por exemplo a felicidade, a tristeza, o amor, o medo, são coisas que permeiam a nossa condição humana. Então, o mito do rei Midas é o seguinte: Midas, ele era o rei de Frígia. É um território que atualmente nós chamamos de Turquia. Digamos que ele era um homem muito, muito poderoso e rico, e principalmente ele apreciava muito o ouro. Ele herdou o reino de seu pai, mas diferente do que naturalmente ocorre em uma organização familiar em que tem-se um rei, uma princesa, uma monarquia, você herda do seu pai, que já é um rei, que eles costumavam dizer que tinha um sangue puro, e aí passa para o filho, que vai passar para outro seu filho. Dificilmente tinha-se uma ruptura disso. Então, ou seja, se você nasce para ser rei, você vai ser rei, e se você nasce pobre, você vai ser pobre para sempre, nunca vai ser rei. Mas aqui houve uma ruptura. Havia uma profecia ditada sobre aquele reino, que o novo rei chegaria em uma carroça. E foi o que aconteceu com o pai do Midas, porque o pai do Midas era um camponês, ele era uma pessoa pobre. Mas por causa dessa profecia, da crença do povo, ele foi declarado, e também por causa dos seus atos, ele foi declarado novo rei. E assim, quando ele morreu, ele passou o reinado para o Midas. E Midas, em um determinado dia, estava lá em seu castelo e avistou um homem completamente bêbado. Ele decidiu ver quem era, pediu para que seus cavaleiros fossem lá, recolhessem o homem, acolheu esse homem e percebeu que este homem era Seleno, o pai de Dionísio, que é o deus do teatro, do vinho, das danças. Reconhecendo que era o pai, ou melhor, o homem que tinha criado Dionísio, aí ele deu de tratá-lo melhor ainda. E quando Dionísio veio buscar seu pai, ele falou que Midas poderia fazer um pedido para ele, que seria realizado. Então Midas pediu o seguinte: que tudo que ele tocasse se transformasse em ouro. A princípio, Dionísio achou que não seria um pedido muito prudente, porém ele atendeu, porque era o que Midas estava pedindo. Após a partida do deus Dionísio, Midas foi testar a sua nova habilidade. De fato, tudo que ele tocava se transformava em ouro, os objetos, as pedras, tudo. Isso foi bom durante alguns minutos, mas depois ele percebeu que literalmente tudo que ele tocava se transformava em ouro.
E durante a refeição ele tentou se alimentar, só que todas as comidas que ele tocava se transformavam em ouro, até ele tocar sua própria filha. E com isso ele ficou desesperado, triste, arrependido e clamou ao auxílio, à ajuda de Dionísio para que ele perdesse, aquele poder. E Dionísio ficou compadecido e o ajudou, pedindo para que ele fosse até o rio de Pactolo e banhasse a si, os objetos e a filha, e foi isso que ele fez e deu certo. Porém, depois desse acontecimento, a vida de Midas mudou por completo, e aí ele decidiu durante um tempo se recolher na floresta, e foi neste momento que ele começou a seguir Pan, que era um outro deus, que tocava uma flauta. Ele é metade bode, metade homem. E houve em determinado dia uma disputa entre Pan e Apolo, que é o deus da música, que toca belamente a sua lira. E o Apolo acabou vencendo essa disputa, porém Midas não aceitou e foi questioná-lo, dizendo que Pan era bem melhor. Enfim, Apolo ficou furioso e acabou por aplicar um castigo em Midas. Já reconhecendo a história dele, a teimosia dele e a persistência dele, Apolo colocou orelhas de burro em Midas. Então, agora Midas tinha orelhas de burro, porém ninguém podia saber. Então ele decidiu mudar o corte do seu cabelo, usar um chapéu, e no meio disso tudo, o homem que estava cortando o seu cabelo viu as orelhas. Porém, ele não podia contar para ninguém, porque iria arruinar a reputação de Midas, que já estava fragilizada, correto? E Midas, ameaçando o seu cabeleireiro, falou que não era para falar para ninguém, que se ele falasse para alguém, ele acabaria morto. Isso seria um segredo entre os dois. Então, o cabeleireiro tentou ao máximo guardar este segredo, até que isso tudo começou a ficar tão insuportável que ele precisaria falar. Então ele decidiu cavar um buraco, e dentro desse buraco ele gritou: Midas tem orelhas de burro! E depois fechou o buraco. Acontece que o tempo foi passando, e nesse buraco, em cima desse buraco, nasceram caniços, que é uma espécie de um capim bem alto. E toda vez que o vento tocava esse caniço, ecoava o som da voz do barbeiro, que dizia: Midas tem orelhas de burro. E assim, a notícia, que deveria ser um segredo, acabou por se espalhar por todo o reino e territórios vizinhos. Toda vez que o vento batia, se ouvia: Midas tem orelhas de burro! E assim, o rei não pôde esconder o seu segredo e nem a sua tolice. E é assim que termina este mito, esta história. Bem, realizando aquele mesmo exercício que eu proponho em todo compartilhamento de histórias, o que a gente pode aprender com esse mito? O que a gente pode extrair dele para a nossa vida prática? Se pudéssemos fazer um pedido agora, e esse pedido fosse atendido, o que pediríamos? E mais, como saberíamos se aquele seria de fato um bom desejo ou se não tanto? Ou existem coisas que a princípio parecem boas, mas depois acabam se tornando ruins? Ou alguma vez na vida a gente já se posicionou ou se comportou como Midas? No seguinte sentido, vamos dar um exemplo prático. Às vezes a gente tá brincando e aí nós queremos dominar toda a brincadeira e mandar em todo mundo. A gente quer tanto tudo, como se a gente quisesse em todos os papéis que tem,
na peça, que aí a gente acaba ficando sem nada, porque as pessoas se afastam, a brincadeira fica chata, dá errado, e no fim queríamos muito e acabamos ficando com pouco ou quase nada. Ou, por exemplo, chocolate. Eu particularmente gosto muito de comer chocolate e é uma coisa muito boa. Só que se eu comer muito chocolate, ou se eu comer chocolate no café da manhã, no meu almoço, no meu café da tarde, na janta, o que será que vai acontecer? Entende? Será que vai ter os mesmos efeitos prazerosos que tem como quando eu como meu chocolate após o meu almoço? Então pensarmos todas essas questões e o que a gente pode distrair, o que a gente pode de fato aprender com essas histórias. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, curtam o vídeo e até o próximo encontro, galera. Tchau, tchau.